Olá, colegas servidores que trabalham aí na área de gestão de pessoas, que participaram e fizeram o curso DW-CIAP, Extrator de Dados, Ferramentas de Apoio à Gestão de Pessoas. Nós finalizamos então as primeiras aulas, que tratam do extrator de dados. Então já conhecemos lá o extrator de dados CIAP, fizemos as extrações dos arquivos, obtivemos lá no CIAP, no portal CIAP.net, os arquivos que vieram TXT, os dados e o arquivo de layout. Então, essa etapa agora, na verdade, nós vamos importar para dentro do Excel para poder trabalhar com os dados que nós obtivemos, porque eles vieram em TXT. E assim, eu vou fazer esse tutorial, é um breve tutorial, com a ideia que vocês consigam parar o vídeo, voltar, dar um zoom na tela e ver alguns detalhes. Eu vou tratar principalmente a questão das versões diferentes do Excel. Excel anterior a 2016, ele não traz o Power Query, que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer atualizações. Com o Power Query, a gente consegue apenas extrair novamente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, a mesma base de dados e fazer a substituição, então atualizando. Então ele acelera o trabalho de obtenção. Nós vamos ver agora então o passo a passo. Okay? Primeiro eu vou passar aqui algumas questões que são importantes para essa etapa. Vamos lá. Então, Excel, cruzamento de relatórios gerenciais. Nós, no Excel, vamos trabalhar principalmente com PROC-V, é uma ferramenta, e algumas outras ferramentas e também fórmulas para a gente trabalhar com os dados. Então, aqui, basicamente, são 6 etapas. A primeira, nós vamos executar a extração lá no extrator de dados, no CIAP. Depois que enviamos, então, pelo portal online, ou portal batch, a depender do tamanho do arquivo. O segundo passo, nós vamos fazer o download dos arquivos, esse vocês já devem ter feito. Então lá no portal online, no CIAP.net, a gente vai obter 2 cópias, arquivos com o mesmo nome. Um tem o layout e outro tem os dados. O terceiro passo é descompactar os arquivos. Lembram que ele vem zipado, então eu tenho que descompactar os arquivos. Então, depois nós vamos importar no Excel, como TXT, CSV, é o formato. Tratar os dados, colocar cabeçalho, alguns dados ali, por exemplo, data vem em modelo americano, nós vamos passar para o modelo brasileiro. E ao final fazer análise e cruzar informações, porque lembrem, algumas tabelas que nós trazemos, por exemplo, tabela de férias, ela não vem com o nome do servidor. Eu vou ter que fazer uma outra extração que vai trazer os dados dos servidores. E aí eu vou com a matrícula, que é um campo-chave, eu vou buscar numa outra tabela, buscando com um PROC-V, tendo aqui na tabela de férias somente os dados de férias e a matrícula. Então, com a matrícula, eu vou buscar o nome do servidor. Então, basicamente, são esses 6 passos. O arquivo que nós vamos baixar, TXT, ele vem, então, cada linha uma informação de um servidor, por exemplo, e onde está tudo misturado. Os dados são identificados em campos. O layout, o arquivo de layout é que vai nos ajudar a saber. No primeiro campo, 5 dígitos é o órgão, no segundo a matrícula e aí por diante. Para dentro do Excel ficar nesse formato: órgão, matrícula, CPF, primeira data, função, data inicial, data final. Então com esse dado final é que nós vamos trabalhar. Por que o dado bruto não é suficiente? Então primeiro aqui, arquivo bruto extrator. Coluna sem cabeçalho, ele está descritivo, código lugar de nomes, data no formato americano, vem o ano, mês e dia, valores sem formatação monetária, impossível apresentar para a gestão. Então, o dado bruto como ele vem, com a planilha formatada, nós vamos inserir cabeçalhos claros e descritivos, o nome em vez de código, data legível, dia, mês e ano, como nós trabalhamos aqui no Brasil, valores em reais formatados, e pronto para a liderança e para a gestão, ou mesmo para a sua equipe, trabalhar com esses dados. Deixa eu avançar aqui um outro ponto. Então, primeira coisa, descompactar o arquivo baixado. Eu vou fazer depois no Excel um passo a passo dessas atividades, ok? Descompactar o arquivo. Então, vou localizar o arquivo na pasta onde eu baixei todos os arquivos. O ideal é que você abra uma pasta onde você vai colocar os dados. E o arquivo do Excel vai estar nessa mesma pasta. Então, vamos localizar o arquivo,
Botão direito sobre o arquivo, clica no botão do mouse sobre o arquivo baixado, aparece o menu de contexto. Clique em extrair arquivo, arquivo extraído, aparece então, nós vamos ter esse outro caminho. Olha só, ajustes nos arquivos nós vamos fazer antes de ir para o Excel. Então, quando nós baixamos todos os arquivos, eles vão estar no formato zip. Aí você pode usar qualquer ferramenta para zipar, 7-zip, WinZip. Então, tem várias ferramentas, o próprio Windows já traz no computador ferramentas para descompactar. Então, ele vai vir com um número de referência. Olha que esse número é aquele que você fez lá na extração. Então, o primeiro passo é descompactar o arquivo. Então, e sempre, olha só, nós trouxemos sempre 2 arquivos são pares, com o mesmo número. Como aparece aqui, ele está em ref e o outro em txt. O arquivo com txt é onde estão os dados, que não interessa. Mas o ref, ele tem o layout desse arquivo, que é a quantidade de dígitos que cada campo tem. Depois, olhando lá o que se trata cada número dessa extração, nós vamos renomear. Eu botei aqui os exemplos, né, que nós trabalhamos em aula. 01, cargo e emprego, então é o ref e txt. Então sempre deixar os 2 arquivos ref e txt com o mesmo nome. E aí fazer o mesmo passo para todos. Agora sim, tendo já os arquivos aqui nos 2 formatos txt e ref, nós vamos abrir o Excel. Então um ponto importante, como eu falei, a versão 365 é atual, é a que eu estou utilizando. Ela utiliza o Power Query, que possibilita automatizar a atualização. Como eu disse, a gente faz uma outra extração da mesma base com as mesmas informações e a gente consegue atualizar. Eu pego férias de janeiro, é o exemplo que eu vou trazer. Eu faço uma extração, férias de janeiro deste ano, e faço aqui a formatação para o Excel. Quando eu quiser fazer umas férias, por exemplo, lá no meio do ano, lá de junho, fevereiro ou março, basta eu fazer uma nova extração e substituir o arquivo com o mesmo nome, ok? Então, esses são os passos importantes até aqui. O Excel, então, a versão, é importante vocês olharem a versão que vocês estão trabalhando. Excel 2016, 19, 21 e o 365, ou seja, após 2016, já vem com um Power Query como nativo, básico, né? O Power Query é uma ferramenta essencial de ETL, extração, transformação e carga, que automatiza a limpeza e manipulação dos dados. Por quê? Nós vamos ver, e eu vou falando aqui durante o trabalho, um trabalho que a gente vai fazer de arrumar os dados, a gente faz somente uma vez. Nas próximas extrações da mesma informação, o exemplo que eu trabalhei agora, férias, a gente não vai precisar fazer novamente essa etapa. Aqui, ó, o exemplo de férias que nós vamos trabalhar, e eu vou depois, mais à frente, trazer então férias de janeiro, fevereiro e março. E a gente vai olhar então como é que a gente faz essa substituição e não ter aquele retrabalho de preparar novamente, tá bom? Só para lembrar. Aqui, basicamente, né, a versão antiga, anterior a 2016 do Excel. Abrir o Excel em branco, salvar na mesma pasta onde estão os arquivos txt e exef, dados de txt, localizar e selecionar os arquivos que vocês buscaram, tela de pré-visualização. Eu vou dar uma pausa aqui e vou para o Excel agora. Então, agora, com o Excel aberto, nós vamos salvar esse arquivo. Aqui eu ainda não salvei. Nós vamos salvar ele dentro da mesma pasta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar primeiro aqui, nós fazendo a obtenção dos arquivos nos formato antigo. Então, eu vou abrir arquivos. Então, aqui ele já abriu direto na pasta onde eu coloquei, mas senão você vai ter que procurar a pasta onde estão os arquivos. Para alguns computadores, aqui o meu não foi o caso, mas vocês vão ter que botar a opção de todos os formatos, porque senão ele vai mostrar somente arquivos em Excel. Eu vou buscar agora, então, servidores e endereço. Seleciono, mando abrir. Nesse caso aqui, ó, como eu mostrei anteriormente, ele vai trazer os dados. Largura fixa, iniciar da primeira linha, e nós vamos aquela opção, né? É o Unicode UTF-8. Fiz duas seleções, avanço. Então aqui, ó, ele está marcando errado. Inicialmente nós era 12, então essa aqui eu tiro ela, dou 2 cliques, ela some. Depois 52, já está no 52.
depois 77, e aí vamos fazer toda, né, a marcação para ela marcar todas as colunas. Mando avançar. E aqui é o que eu mostrei, né? Eu vou selecionar, ó, geral, é número, então eu deixo como geral. Aqui é nome, é texto, então eu já boto a seleção texto. E aí geral também, João Pessoa, aqui também é texto, já posso trocar. Aqui também é texto. E aqui eu deixo geral. Não temos aqui a opção de data, mas quando tiver a opção de data, a gente entraria aqui, a data, e escolhe a opção, né? Nós vamos usar dia, mês e ano. Aqui estão os padrões. Aqui eu vou deixar então como geral. Mando concluir. Ó, aqui ele pediu para converter, remover zeros à esquerda. Eu não vou fazer nesse momento, para nós trabalharmos com os dados depois. Aqui ele trouxe, só que trouxe outra página. Então nós vemos aqui agora os dados, ó. A primeira coluna aqui, a matrícula, vem com erro. Aqui, endereço. Lembrando que essa aqui não tem nome, né? Nós vamos ter que buscar o nome de outro local depois. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte. Aí nós temos que fazer as arrumações. Ok? Agora eu vou fazer a demonstração como é que a gente faz a obtenção de arquivos com o Power Query. Então, Excel a partir de 2016, os atuais, né? Então, basicamente, o passo inicial é semelhante, mas vamos ver que ele muda um pouquinho. Vou abrir o Excel em branco, eu vou salvar o Excel, né? Vou salvar esse novo arquivo que eu abri dentro da mesma pasta. Eu vou aqui, ó, obter dados de arquivo, de texto CSV, localizar e selecionar os arquivos, tela de pré-visualização e vamos fazer aqui os ajustes. Então, essa é a primeira tela que aparece, né? Então, um pouco diferente depois que eu achei o arquivo. Vem aqui numa linha, ó, numa coluna, todos os dados. Então, depois que veio aqui, eu tenho que mudar também na mesma forma Unicode UTF-8, botar aqui como tabulação e transformar dados. Ele transformou os dados. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu seleciono a coluna e clico aqui, ó, dividir colunas. Ao clicar nesse ícone, vai aparecer por número de caracteres. Eu clico nele e vou pegar os layouts. Então, a primeira coluna era 12, marco aqui uma vez e OK. Lembrando, ó, 12, 40, 25. Então, fazer todo aquele processo novamente. Digito o número 12, que é da primeira coluna, uma vez e OK. O que ele faz? Ele cortou aqui, ó, a primeira coluna. Aí eu vou repetir esse passo para todas as colunas. Seleciono a coluna, vou lá, clico, vou fazer isso observando cada campo, né, o tamanho do seu campo, tá bom? Eu vou já para o Excel. Vamos lá. Agora no Excel, eu vou fazer aqui uma obtenção usando o Power Query, que são das versões mais atuais. Então aqui em cima eu vou clicar em dados, então aqui página inicial, tal, layout, fórmula, dados. Clica aqui em dados, vou aqui à esquerda, obter dados Power Query. Então, obter dados Power Query. Aqui escolho a opção texto CSV. Vou aqui procurar onde está o arquivo. Aqui nós vamos pegar então endereço. Obter dados. Ele já encontrou. E próximo. Vejam aqui, ó, que ele já separou um campo, né? Eu não quero. A primeira coisa aqui em cima, origem do arquivo, está correto, Unicode UTF-8. Delimitador por vírgula, não. Eu vou deixar aqui como tabulação. Então aqui está todas as informações numa coluna só. Base, primeiras linhas. Eu vou clicar aqui embaixo, transformar dados. Então agora, para transformar dados, eu vou selecionar a coluna aqui em cima, clico com o botão direito, vai abrir esse menu. O que eu quero fazer? Dividir colunas. Então aqui, ó, por número de caracteres. Então é essa opção aqui. Eu clico nela, no modo avançado. No nosso layout, então o primeiro que tem é 12. Boto a opção uma vez mais à esquerda e clico OK. Então, continuando. Então, são duas colunas que existem agora. Clico na segunda coluna e vou repetir o mesmo procedimento.
Quero dividir colunas por número de caracteres. Então vou até ela aqui, clico Enter, é o básico. Então a segunda coluna tem aqui é 40. Uma vez mais à esquerda e OK. Então ele separou novamente. Vou repetindo esse processo toda vez. Clico no botão direito, dividir coluna por número de caracteres, modo avançado, uma vez mais à esquerda. A nossa próxima coluna, ela tem 25. Então, dou OK. E isso a gente vai fazendo um por um, até arrumarmos todas as colunas. Finalizado então de organizar todas as colunas, a gente já pode aqui mesmo nomear. Vou botar aqui matrícula, aqui mesmo. O ideal é já nomear antes de voltar para o Excel. Aqui é logradouro. Aqui bairro. E aí nós vai indo. Um detalhe que já podemos fazer aqui, ó, a matrícula, ela trouxe órgão e a matrícula do servidor. Eu já posso aqui separar, né? Então antes mesmo de ir lá. Então vou fazer o mesmo antes de ir para lá, ó, dividir a coluna por número de caracteres, avançado. O número do órgão tem 5 dígitos. Então aqui eu já peço uma vez somente para ele fazer a separação. Então aqui, ó, e aqui eu boto órgão. Okay? Para finalizar, eu vou apertar em fechar e carregar. E ele já transforma aqui, ó, os dados no Excel. Voltando aqui para a apresentação, então, como eu havia falado, para fechar, é fechar e carregar. Aí nós vamos ter os dados. Aqui é o modelo anterior, né, que eu não tinha separado, mas aqui nessa exemplo que eu fiz, eu já separei o órgão da matrícula. Então aqui ficam os dados no Excel para a gente começar a trabalhar. Aqui, né, um próximo passo seria configurar as colunas, né? Vamos fazer a configuração, porque eventualmente alguns campos nesse formato, e aí depois eu vou mostrar também como se faz a mudança de datas que são com fórmulas. A gente pode até usar uma inteligência artificial para obter a fórmula, mas é uma fórmula dentro do Power Query para transformar a data americana em padrão nacional. Então aqui alguns resultados vão vir errados, então nós temos que arrumar, né? Aqui mostra algumas fórmulas, a gente vai ver depois mais à frente. E é importante aqui, né? Para finalizar aqui o Excel, nós podemos aqui congelar cabeçalhos, né? Para manter aqui a linha inicial e a gente conseguir ver os dados. Aplicar filtros automáticos, né, na primeira linha, aí nós podemos ali homens e mulheres. Eu posso só separar homens e mulheres, então colocando um filtro na primeira linha. Renomear as abas, né, também, é o nome lá embaixo. Formatar coluna de valor, então algumas colunas que não tem como valor, botar moeda, então a gente também deixar o formato daquela coluna, né, e adicionar a coluna de descrição, por exemplo. E salvar como XLSX, né, salvar na versão aí do Excel que vocês trabalham. Aqui já mais mostrando um resumo, né, dos 6 passos, né? Então antes como é que estavam e como é que deve ficar lá no Excel, né, as planilhas com os dados. A partir daqui a gente vai então depois fazer cruzamento de extrações diferentes, que é o caso que eu citei, férias e dados servidor, porque como férias não vem nome, a gente vai pegar o nome de uma outra planilha. Então os passos aqui, extrair, fazer download, descompactar, importar os dados, né, que é o que nós fizemos aqui, tratar cabeçalho, datas e formato e salvar como formato do Excel. Então, a gente vai ver um pouco também da planilha PROC-V. Aqui, então, tem algumas situações também que a gente pode usar a fórmula C em alguns campos. Por exemplo, quando nós importarmos, vir ali a informação estatutário 01. Então, eu posso fazer a troca automática, né, usando a fórmula C. Se é a célula A2, que é a célula onde está a informação estatutário 01, eu coloco ativo permanente. Se a célula A2 for estatutário 2, aposentado, e assim por diante. E a última opção aqui é outra situação, se não encontrar nenhuma das opções. Então aqui a gente pode botar várias opções, né? Se ETG, estagiário, aí bota estagiário SEAP. Então a gente vai colocando, usando fórmulas para fazer trocas das informações. A fórmula PROC-V que eu vou demonstrar depois, então qual é a lógica dela? Ela
é o valor de busca, então eu vou botar na célula onde está a informação, por exemplo, a matrícula, se está na célula A1, vou colocar A1, a tabela de busca, aonde está a informação que nós queremos, e o número da coluna, e ao final ponto e vírgula 0. Então, aqui eu botei um exemplo, né? Vai buscar financeiro no arquivo, dados, que é a célula onde está, a tabela onde ela está, né? 40. Então eu vou fazer um exemplo, né? Outra forma que nós vamos utilizar é se tiver erro, ou seja, se tiver algum dado, porque nós vamos trazer tabelas, por exemplo, tabela de rubrica. Eu vou trazer uma tabela com todas as rubricas, mas em algumas situações que eu tirei um relatório, não vai ter todas, ou ao contrário, né? Então, nessa situação que quando eu buscar uma informação não tiver, eu posso definir aqui que se não tiver a informação nessa tabela, eu boto sem dado, ok? E a gente vai treinar elas depois. Aqui então, mais finalizando, deixa eu finalizar. Então eu finalizo essa demonstração do Excel para que vocês tenham, e aqui possam parar o vídeo, possam refazer, e aí dúvidas fiquem à disposição também para vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau, até breve.